Fala galera, boa tarde, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo aí. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sempre começo minha aula assim, porque considero importante, até porque esse período aí, né, meio louco que a gente tem vivido aí, espero que vocês estejam bem, tá? Vamos aproveitar mais uma aula aí? Vamos lá? Nossa aula, né, tem como título hoje o solo. O conteúdo que nós vamos trabalhar é esse, o solo. O que acontece? Como vocês estão vendo na imagem aí inicial, o solo está bem degradado, bem destruído, né? Vou falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter com o solo e tudo mais, né? Nós vamos falar sobre quais são os componentes que o solo apresenta. Vamos falar também sobre a questão do preparo e cuidado, né, para a agricultura. Um pouquinho disso também, né? Porque, inclusive, a forma que o homem lida com o solo pode provocar um desgaste do solo e nós termos consequências sérias na nossa sociedade. Nós temos, né, como um desabamento de morros, inclusive, né, que nossa região é uma região com muita montanhas, com muitas rochas, né, até porque nós estamos dando sequência a esse conteúdo que nós estamos estudando aí, né, sobre rochas também. Mas vamos falar um pouquinho sobre de como que o solo é formado. Primeiro a gente tem que entender que o solo foi formado pelo desgaste, pelo intemperismo, o desgaste das rochas. Então as rochas, a rocha matriz, existem fragmentos desse desgaste, né? O que seria o intemperismo? O intemperismo é exatamente a ação da chuva, do sol, né? Temperatura, alta temperatura, pressão, isso tudo são fatores, a batida de onda, o desgaste da onda, por exemplo, numa rocha, né, em montanhas, em rochas que estão próximas ao mar. Isso tudo é o que nós chamamos. Se você botar isso tudo numa panela, nós chamamos isso de intemperismo. Se pudéssemos reduzir todas essas questões com uma palavra só, intemperismo. Como nós estamos vendo na imagem, existe a rocha matriz, que é a rocha fundamental, né? E existem os fragmentos de rocha. E, e acima dos fragmentos da rocha, nós temos o solo. Uma outra imagem, que inclusive vocês receberam na apostila de vocês, faz uma divisão por horizonte, horizonte A, B, C. Também existe essa ideia, tá bom? Então, a nossa crosta, ela tem essas subdivisões, né? E ali nós temos a rocha matriz, que é a rocha que dá início a esse processo aí, ok? Dentro do solo, nós temos muitas coisas, né? Nós temos água, nós temos o ar, nós temos sais minerais, né? Temos a própria composição do solo. O solo pode ser arenoso, argiloso, né? Pode ter outros componentes que vão dar a ele uma consistência maior, uma quantidade de água diferente. Cada tipo de solo tem uma quantidade de água, tem uma quantidade de sais minerais, alguns são ricos, outros são pobres. Depende muito, tem solo próprio para plantação, já outros não, é para construção. Por exemplo, o solo arenoso não é um solo próprio à construção. Não se constrói uma casa sobre uma areia, né? É difícil você ter fundamento, conseguir fundamentar uma casa numa areia. Muito difícil. Essa casa não vai ter consistência. Então, tem solos que não são próprios à construção, né? Inclusive, casas próximas à praia, esse tipo de coisa, são casas que. é, Existem casas que, na verdade, são feitas dentro da areia, são casas que não podem ser prédios, né? Ah, mas tem prédio em frente às praias. Verdade, tem, mas não na areia diretamente, né? Na areia é mais difícil. E ainda que tenha na areia, você vai gastar muito mais na fundação, porque você precisa sustentar, dar mais firmeza, porque o solo não é próprio para tal, tá? Esse é um detalhe importante que a gente tem que destacar. Vamos analisar o solo, ele tem dois componentes básicos. O componente mineral, né, que é o que a gente chama de substâncias inorgânicas, e também temos o componente orgânico, que são exatamente os seres vivos, né, o que formam um organismo, ok? Que pode ser tanto planta e ainda assim outros tipos de organismos que ali estão, né? Inclusive organismos mortos, que constituem essa parte orgânica do solo, tá? Mas só lembrando que os organismos mortos podem entrar em decomposição, que por sua vez se transformam em componentes minerais, tá? Então, um organismo orgânico
pode se transformar em inorgânico, ok? Em mineral, tá bom? Enriquecendo esse solo. Mas um solo tem esses dois componentes, tá? Esses organismos mortos aí, eles entrando em decomposição, eles criam o que nós chamamos de humus, que é essa substância gerada exatamente pela ação de bactérias e fungos desses organismos mortos, tá? Gerando ali um, uma substância e até um cheiro, né? De certa forma, o solo fica com aquele cheirinho de decomposição, né? Vamos entender um pouquinho as partes do solo, né? Aí, como você está vendo, o solo ele é formado, nós já falamos, pela rocha matriz. Lá embaixo mesmo, lá no fundo, é o que dá sustentação ao solo, ok? Dentro de um solo, olha quanta coisa a gente tem. Dentro de um solo a gente tem o ar. Inclusive o ar aí é provocado exatamente pela... as minhocas são importantíssimas nesse processo, porque elas criam caminhos, como vocês estão vendo aqui, ó. Elas criam caminhos e por esse caminho tanto entra a água quanto entra o ar. Esse ar é importante porque aqui se vivem organismos aqui, inclusive macroscópicos, vistos a olho nu, como a minhoca, é sinal que eles precisam de ar, eles precisam de oxigênio também. Então o oxigênio precisa entrar. Então as minhocas são importantíssimas. Além disso, os excrementos dela, né, as excretas que elas eliminam, enriquecem o solo também com nutrientes, tá? E ainda temos no solo também as bactérias e os outros organismos microscópicos, como os fungos também. Tudo isso aqui no solo. Vegetais, animais na região superficial do solo, mas há muita vida no solo, né? A gente acha que um fragmento de um solo pode ter uma quantidade de seres vivos, uma coisa enorme, beleza? Rocha matriz é a rocha que vai dar início a isso aí. E nós temos também, já falei sobre as minhocas, a importância delas, né? Delas criarem esses poros aí para a entrada do ar, né? E as fezes também entram na composição do humus que nós já falamos no slide anterior, tá? Vamos seguir aqui. Os tipos de solo. Existem alguns tipos de solo, nós não vamos nos aprofundar nisso, mas é importante a gente destacar, mais uma vez, que cada solo tem a sua característica, né? Então, cada solo vai ter a sua permeabilidade, que é exatamente essa velocidade do escoamento da água, né? O solo arenoso é um solo que é muito permeável. Já o solo argiloso, ele é pouco permeável, deixa pouco passar a água, né? Inclusive, o solo, se ele é muito permeável, se ele permite muito a passagem da água, é um solo pobre em sais minerais, você acaba não tendo condições de plantar. O solo arenoso da imagem aí, numa praia, é um solo que você não vai ter muitas possibilidades de plantação, né? Ah, mas tem vegetais como eu estou vendo aqui nessa imagem na praia. Sim, mas não é um solo rico para você plantar muito e nem todos os vegetais conseguem sobreviver nessas condições, nesse tipo de solo. Agora, é óbvio que você vai ter alguns vegetais, como coqueiros, que conseguem crescer e se desenvolver nesse tipo de solo, tá? Mas cada solo terá a sua quantidade de matéria orgânica, quantidade de matéria inorgânica, permeabilidade da água, cada solo terá a sua característica, tá? Vamos seguir aqui para a gente não demorar muito. Vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de solo. Olha aí, ó, algumas características dos solos arenosos, né? Ó, o teor de areia é igual ou superior a 70%. Ele é muito permeável, como eu já falei. Um solo arenoso é um solo que permite muita passagem da água. E geralmente são pobres de nutrientes. É exatamente por isso que eu estou falando, né? O solo argiloso é um solo que contém mais ou menos 35 a 60% de argila, né? Menos permeável que os solos arenosos, bem menos, e retém mais nutrientes. Esse é um solo argiloso. Vamos seguir. Um solo que a gente chama de umífero. É um solo muito rico. É um solo que tem muitas bactérias, né? É um solo muito rico em sais minerais, muito rico para o plantio, né? Ah, tem como você enriquecer um solo para o plantio? Também tem, porque você tem inclusive produtos que você pode comprar, ou você pode botar, por exemplo, casca de frutas, de legumes. Isso enriquece o solo, porque você vai ter a ação dos organismos decompositores e transformando a matéria orgânica em inorgânica. A matéria inorgânica, os sais minerais,
são essas substâncias inorgânicas que vão enriquecer o solo para o plantio, tá? É um solo que tem maior retenção de água, ele retém bastante água, ele consegue reter a água, tá? É um solo que tem boa circulação de ar, porque nós temos minhocas aí, né? Anelídeos que vão criar esses poros para entrada do ar, entrada da água. Então, o solo melhor para o plantio é esse tipo de solo, tá? O umífero, ok? Vamos seguir. Vamos falar um pouquinho sobre a erosão do solo. Infelizmente, o nosso solo, ele está exposto ao vento, à chuva, ao sol, isso tudo vai degradando, né? O intemperismo, como falamos lá em cima, isso vai degradando. E ainda tem o extrativismo, que é o homem usando a extração, né, de vegetais, de animais, usando, na verdade, mais de vegetais, né? Até na apostila tem uma imagem lá do homem madeireiras que ficam retirando em excesso os vegetais e não plantam, né? Enfim, isso degrada o solo, porque além de você matar esses vegetais que são seres vivos, você degrada o solo. Os vegetais, as raízes, dão sustentação ao solo. Então, se um solo não tem raiz dos vegetais, ele não tem sustentação, tá? Isso é problemático pra caramba. Inclusive, isso pode afetar o homem, né? Pode afetar o homem porque, quer ver? Olha aí, ó, nessa imagem. Deslizamento de terra. Isso, no caso, foi em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 2011. Conheço até uma pessoa que a noiva dessa pessoa morreu soterrada nesse episódio aí, né? Isso por quê? Porque, na verdade, se você... Olha as habitações. Se vocês observarem bem, ó, tem casa aqui em cima. Ó. Calma aí, deixa o mouse entrar. Tem casa aqui em cima, ó, no morro. Ó. Isso tudo veio abaixo, morro abaixo. Aqui, ó, casa aqui em cima. Existem leis que proíbem essas construções, tanto de mansões quanto de casas pobres, né? De casas humildes. Existem leis que proíbem. Só que, infelizmente, tanto um quanto o outro, tanto pessoas pobres quanto ricas, constroem essas casas nesses ambientes. E para construir, tem que degradar, você tem que tirar o vegetal. Então, você já promove uma erosão desse solo, né? Isso é muito problemático. Isso traz consequências, inclusive, para nós, né? A gente precisa ter algumas consciências em relação ao solo, né? Pequenas mudanças de atitude em nosso dia a dia podem fazer a diferença. Quais mudanças? Por exemplo, não jogue lixo nas praias e ruas. Isso é uma coisa muito comum. Eu, quando vou à praia, eu não costumo jogar como um salgado, como alguma coisa. Eu não jogo na areia. Eu espero, guardo. Se não tiver um saquinho, eu guardo. E quando eu for embora, eu pego o meu papel e jogo na lixeira. É assim que a gente tem que fazer. O acúmulo de lixo pode causar problemas sérios, como enchente. Né? Tem gente que joga sofá em rios. Isso é horrível. Evite produtos descartáveis. Isso é uma coisa importante também, né? Porque essa questão descartável, você acaba acumulando muito no ambiente, né? A gente está passando problemas sérios aí com garrafa PET, inclusive, né? Problemas sérios com garrafa PET, porque tem uma quantidade enorme e as pessoas desprezam a garrafa em qualquer lugar, jogam no chão, né? Enfim, e acaba entupindo. Como não é um produto degradável, não é biodegradável, acaba se acumulando no meio ambiente, né? Não jogue fora roupas, brinquedos, utensílios que ainda podem ser reaproveitados, né? Que possam ser reaproveitados. Isso é uma coisa importante. Além de você estar ajudando o outro que não tem, você estará ajudando o meio ambiente também. Bom, com esse slide eu finalizo a aula de hoje.